Olá, prezados alunos. Estou aqui para gravar nossa primeira videoaula, né? E o que é que a gente vai tratar nessa videoaula? A gente vai tratar de fazer uma introdução, né? A gente está fazendo o quê? Uma revisão dos assuntos que a gente tinha iniciado antes da pandemia, não é isso? Então hoje a gente vai falar de quê? Uma introdução sobre a disciplina, alguns conceitos básicos da disciplina, certo? E também a questão dos dados, né? Que dados seriam esses? Dados da pecuária brasileira e dados mundiais também, né? Então é um pequeno apanhado desses dados que eu acho importante vocês terem um conhecimento, né? Para ver como é que está essa situação da pecuária brasileira e do mundo, né? Então, antes de falar dessa questão dos dados, né? A gente queria falar um pouquinho sobre a carne como alimento, né? Então, a importância da carne como alimento seria em que sentido, né? A gente ainda vai tratar da parte de composição química, né? Então, se a gente for comentar sobre a parte de composição química, a carne é um alimento muito importante, né? Principalmente pelo lado da proteína, né? Mas isso aí vai ser um assunto específico sobre composição química, né? E aí, o que é que a gente pode comentar em relação à questão da carne? Um termo chamado qualidade, né? Então nós consumidores, principalmente os consumidores atuais, o que é que esses consumidores hoje estão buscando, né? Três requisitos básicos seriam valor nutricional, ou seja, a questão da composição química, a proteína da carne, os sais minerais, as vitaminas que ela pode proporcionar para o indivíduo, né? Sanidade. A sanidade seria a questão do bem-estar animal, a parte de higiene, né? Que todo produto alimentício tem que ter essa questão da higiene, né? E acima de tudo as características sensoriais, né? Então a gente ainda vai tratar muito na disciplina sobre a questão das características sensoriais, sabor, cor, textura numa carne, né? Então são três requisitos básicos hoje que o consumidor busca mesmo, né? A parte da composição química, a parte de higiene e a parte sensorial, né? E quando a gente fala de qualidade, a qualidade ela pode ser vista de vários pontos de vista, né? Vários aspectos. Depende muito da cadeia produtiva, ou seja, o elo produtivo, ou seja, quem seria o produtor, quem seria o consumidor. Então depende muito é, da cadeia produtiva, né? Dessa questão do elo. O que é que seria isso que eu quero falar para vocês? Vamos lá. A gente tem diversos atores, né? Da cadeia produtiva da carne, né? Então, por exemplo, um ator, os criadores. Então, para esse cidadão, o criador, como é que ele visualiza a qualidade, né? Então, para ele visualiza assim, um nível ótimo de produção. Então, quando ele alcançar o maior nível de produção, para ele aquele produto dele, a carne, adquirir a qualidade, né? Tem um outro ator chamado engordador. Então, para o engordador, para ele se importa em quê? Que aquele animal tenha um maior rendimento de carcaça. Quando a gente fala de carcaça, não é só a parte óssea. Seria o quê? O rendimento carne mesmo, né? Para os frigoríficos, quando o animal chega no frigorífero, o, o, o objetivo frigorífico é que esse animal obtenha um maior nível, maior rendimento de cortes, né? A gente ainda vai ver algumas questões de cortes também na disciplina, né? Já o açougue, por exemplo, ele pode observar a qualidade, por exemplo, pela questão da aparência, né? Longa vida de prateleira, ou seja, durabilidade do produto, né? E o consumidor pode de repente observar o produto pelo preço, né? Lembrando que preço não significa que o produto tem qualidade, né? A gente pode ter produtos com baixo preço também com qualidade, né? Então não necessariamente o produto mais caro é o produto que tem melhor qualidade. Então isso é muito relativo. E a gente ainda fala, qual é a importância muito da carne? A carne é um alimento praticamente completo, né? No ponto de vista de proteínas,
gorduras, vitaminas, sais minerais. Do ponto de vista carboidratos, não é um alimento que rico em carboidratos, então a gente ainda vai falar muito dessa questão de carboidratos, né? Mas uma coisa que eu queria tratar aqui com vocês, né? Alguns atores, né? E isso aqui, esse último parágrafo aqui, foi um trecho que eu peguei até num livro, e eles sugeriam o que no passado, né? Que quanto maior o desenvolvimento de um país, né? Ou seja, um país que é mais desenvolvido é porque ele tem um maior consumo de proteína de origem animal, né? Em que sentido eles falavam isso? Porque a carne é um produto, hoje em dia todo mundo vê, né? A gente está vendo aí o alto preço da carne, né? Então se você comparar, por exemplo, carne bovina, por exemplo, com frango, com um suíno, né? Ou até com pescado, dependendo do pescado, né? Então se você vê que a carne é muito mais cara, né? Então esses autores sugeriam assim, o, se uma população consegue consumir muita carne, né? De origem animal, é porque ele tem um melhor poder aquisitivo, né? Por um lado é verdade, por outro lado, ou seja, na verdade depende, né? Porque, por exemplo, eu posso ser um vegetariano, né? E não querer mais consumir carne, nem por isso eu vou ter meu poder aquisitivo é baixo ou alto, né? Então, assim, essa questão que alguns autores falavam hoje em dia é um pouco relativo, mas em termos de comparação de preço, a carne ela é bem mais cara, né? A gente sabe que o preço do quilo de uma carne hoje é muito mais caro do que, por exemplo, um quilo de um vegetal, né? E a gente tem a questão de definições, né? Então, como a gente está falando algumas coisas aqui na introdução da disciplina e sobre carnes, então a gente teria que ver a questão de definições. Quais são as principais definições de carne? Existem várias, certo? Algumas pessoas podem definir carne como um músculo. A gente ainda vê que o músculo se transforma em carne por um processo chamado rigor mortis. Isso mais para frente a gente vai ver, né? Outra definição é que carne são todos esses comestíveis de animais de açougue. E aí pode incluir, por exemplo, o osso, né, a carne com osso, vísceras, gorduras, né? Pode ser na forma in natura, ou pode ser uma carne na forma processada, né? Algumas outras pessoas podem definir carnes vermelhas. Então, existe a definição, a separação entre carnes vermelhas, por exemplo, bovinos, suínos, caprinos, né? Também a gente tem as carnes brancas, que seriam as aves, os peixes, né? E a gente tem a definição do RISPOA. Lembrando, o que seria o RISPOA? Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal. Então, é um regulamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que regulamenta toda a produção de produtos derivados de carnes, por exemplo, né? E lá, nesse regulamento, existe a definição do que é carne. E define lá, carnes. Carne e açúcar são as massas musculares maturadas. Então a gente vai ver também um processo chamado maturação. Então toda a carne consumida ela tem que ser maturada. Pode acompanhar alguns tecidos, acompanha, por exemplo, base óssea, né? Tem que ser de procedência de animais de abate. Então não é todo animal que pode ser abatido para consumo humano, né? Então depende do que ali fala. E uma coisa muito importante, que tem que ser sob inspeção veterinária, né? Então existe o sistema de inspeção veterinária, né? Então, por exemplo, dentro do abatedouro pode ter lá um inspetor de veterinário. Então o que é que ele vai observar? Observa todos durante o abate, por exemplo, se alguns animais apresentam, eles são acometidos de algumas doenças, né? Então a gente não pode consumir, por exemplo, carnes clandestinas, né? Então só pode ser carnes que tenham um sistema de inspeção, né, veterinário. E agora vamos falar rapidinho de alguns dados da produção da pecuária brasileira e mundial. Então eu quis trazer alguns apanhados de alguns dados, né, para vocês entenderem, e depois eu vou postar esses slides lá na sala do Google de vocês, para vocês darem uma olhadinha melhor nesses dados, né? Então eu quis trazer alguns dados importantes. Por exemplo, qual é a representatividade da pecuária brasileira, por exemplo, no PIB brasileiro, Produto Interno Brasileiro? Então, se você pegar ali todo o PIB brasileiro, esse setor da pecuária de corte, né? E aí vai entrar bovinos, suínos, caprinos, ou seja, todos os animais de corte. Ele participa com 8,5% do nosso PIB, né?
Você pode pensar, é pouco? Não é pouco, gente. É quase 10% do produto interno, ou seja, tudo que se produz internamente no Brasil vem da pecuária, ou seja, 8,5%. Então não é um dado pequeno, né? É relativamente alto, né? Aqui seria a evolução dessa participação da pecuária de corte nesse nosso PIB, né? Nosso Produto Interno Brasileiro. Então, desde lá do meados de 2009, ou seja, se a gente pegar 10 anos, né? Ele teve um crescimento nessa participação do PIB, né? Então, a gente saiu lá num patamar de 7,8% para 8,5%. Então, teve um crescimento aí de 0,7%, né? 0,7%, né? Pode achar pouco, mas isso não é em 10 anos, né? Aqui eu queria trazer uns dados para vocês, por exemplo, do rebanho, né? Então, de 2014 até 2019, a gente tinha, no ano de 2014, 207 milhões de cabeças de nosso rebanho, né? E o que aconteceu em basicamente 5 anos? 5 anos a gente pulou de 207 para 238,15. Então, nosso rebanho, ele sempre, a cada ano, ele foi, se vocês perceberem pelos dados, a gente teve um aumento, né, desse nosso rebanho, né. Isso aí se deve a vários motivos, né. A ampliação do território de criação de animais, tecnologia, por exemplo, da alimentação, né. Então tem toda uma tecnologia envolvida que faz com que a gente teve esse ganho aí de número de cabeças, né. E aqui seria um dado, é, um resumo de todo o sistema agroindustrial voltado para a carne bovina, né? Então, quanto é que movimenta a carne bovina? Quanto é que ela movimenta, né, no Brasil? Então, ela está em torno de 618 bilhões, isso aí dado do ano passado, de faturamento. Então, a pecuária entrou com esse valor aí no Brasil, né? E aí tem vários, e esse de 618 ele é dividido em vários valores, né? Então você tem a questão dos insumos, que foi na faixa 74, você tem a parte de faturamento total na pecuária. Então, dentro da cadeia produtiva da bovina, você tem diversos setores que participam dessa cadeia, né? Então, cada um teve uma contribuição, né? Aqui é um gráfico que mostra, por exemplo, a evolução do nosso rebanho bovino em milhões de cabeças. Se você pegar essa evolução aqui no gráfico, vocês percebam que está desde 1974, né, até 2019, ou seja, em média 4 décadas, né? Então a gente pulou ali de um rebanho que a gente tinha na faixa de 92 milhões de cabeças para 213 milhões. Ou seja, se a gente for observar só aqui de cara, a gente vê que o nosso rebanho duplicou em 4 décadas, né? Então, pelo gráfico você vê que tem uma crescente de número de rebanhos, né? Aqui já é a evolução por estado, né? Por região, desculpa, por região. Então o que acontece? A gente tem, qual é a maior região maior criadora de rebanho? A região centro-oeste, né? Então cada região tem um maior. Então depois vem a região sul, pela escala sudeste, nordeste e a última a região norte, né? Que inclusive, se a gente for parar para pensar, onde é que estão os maiores frigoríficos do país? Que eu vou mostrar eu acho que tem um gráfico aí que mostra. Região centro-oeste e basicamente região sul, né, onde se concentram os maiores frigoríficos. E onde também se concentra o maior número de rebanho bovino, né? Então, esse gráfico aqui mostra a distribuição desse rebanho no Brasil, né? Então, vocês percebem aí que está bem distribuída, ou seja, na parte aí vermelha, a região mais central do Brasil, né? Você vê lá em cima, que é a região norte, praticamente é muito baixa, assim, de 0 até 2.500 cabeças, né? Isso em 2019, então é baixíssimo o número de rebanho, né? Então, a região normalmente central do Brasil é a região que mais concentra esses rebanhos brasileiros de bovinos, né? Aqui a gente tem um número de rebanhos por estado. Então, quem é o maior estado que possui o maior número de cabeças? O Mato Grosso, né? Se você for olhar aqui, Sergipe, né? Então, o nosso estado aqui, Sergipe. Se a gente for observar a participação no rebanho sergipano, né,
em termos de participação no Brasil, ele está na faixa de 0,5%. Então, praticamente, a gente não contribui com nada de rebanho em termos nacionais, né? Se você pegar lá o Mato Grosso, ele contribui com 13%. Então, a gente está lá menos de 1%, metade de 1% de contribuição no rebanho nacional, né? Pronto, e aqui a gente tem os maiores rebanhos e reprodutores no mundo, né? Aqui já é uma comparação, por exemplo, Brasil com os países no mundo, né? Então, hoje em dia, o Brasil é o maior, ele possui o maior rebanho bovino, né? Seguido da Índia, seguido dos Estados Unidos, né? Etiópia e China. Então, o Brasil hoje se destaca bastante porque ele é o maior produtor de carne no mundo, né? Assim, é maior é, possuidor de rebanhos, né? E esses rebanhos são rebanhos que produzem carne. Então, o Brasil se destaca bastante por isso, né? E quem são os maiores exportadores de carne bovina? Olha lá, então se você perceber, a gente tem um maior rebanho e a gente também, o Brasil, é o maior exportador de carne bovina, né? Isso lá no dados do ano passado. Então, primeiro está lá o Brasil, depois a Austrália e Estados Unidos, né? Agora, o Brasil é o maior exportador. E quem seria o maior importador? Ou seja, quem compra bastante carne, né? Principalmente nossa carne, né? Então o maior comprador da carne brasileira, e todo mundo sabe, que isso aí já passa bastante no noticiário, né? É a China. Então a China, ela basicamente, em termos das exportações brasileiras, ela compra quase 50%, ela compra 50% do que é produzido no Brasil de carne, né? Ou seja, metade da produção brasileira, né? Depois vem Egito, Chile, né? Então, o destaque aqui que a gente faz é justamente a China, né? É o maior importador, né? E quem seriam os maiores consumidores de carne bovina? Quem foi que consumiu? Aqui seria uma comparação vários países, né? Do mundo afora. Então, quem seriam os maiores consumidores de carne bovina? Estados Unidos, né? Então, assim, se a gente for pegar lá o Brasil é o maior, possui o maior rebanho, é um dos maiores exportadores e está em terceiro em termos de consumo de carnes, né? Se você pegar lá em termos de consumo per capita, o Brasil está na faixa de 38 quilos de carne por habitante. Isso por ano, né? Os Estados Unidos está na faixa de 37. Agora, mas é poder perguntar, mas está basicamente bem próximo, né? Só que a população dos Estados Unidos, são 329 milhões de habitantes, em comparação ao Brasil que está na faixa de 210 milhões, né? Então, lá nos Estados Unidos consome bastante carne, né? Então, aqui é um gráfico interessante porque ele mostra a distribuição do sistema de inspeções federais, né? E aí eu vou comentar alguma coisa agora rapidinho para vocês sobre a questão do sistema de inspeções, né? Então, se vocês perceberem, onde é que tem o maior número de sistemas de inspeções federais? Basicamente na região centro-oeste do Brasil e região sul, né? E tem alguma explicação lógica para isso? Tem. Se a gente for parar para pensar, onde é que está o maior rebanho brasileiro? Na região centro-oeste e ali um pouquinho na região sul. Então, onde é que os frigoríferos em si eles vão se instalar mais? Próximo à fonte da matéria-prima, né? Então, por isso que normalmente você vai ter os sistemas de inspeções federais mais na região centro-oeste e sul. Se a gente for olhar ali, por exemplo, Sergipe basicamente tem um da Nutrial, lá fica lá em Propiá, no município de Propiá. Então, se você perceber na região Nordeste, ele é bem distribuído. E normalmente tem um ou dois frigoríficos que tem sistema de inspeção federal. Se a gente for observar no mapa na região Norte, basicamente você vai ter lá um ou outro sistema de inspeção federal, né? Então, o que é que seria esse sistema de inspeção? Se você sempre for pesquisar e vocês forem estudar, vocês vão ver que na verdade a gente tem três sistemas, três tipos de sistema de inspeção. Então a gente tem o SIM, a sigla SIM significa Sistema de Inspeção Municipal. Aí a gente tem o Sistema de Inspeção Estadual e tem o Sistema de Inspeção Federal. Qual a diferença básica? Bem simples, vamos lá. Se
um abatedouro ele tiver, por exemplo, o sistema de inspeção municipal, então produziu a carne, onde é que ele pode vender? Dentro do território municipal apenas. Ele não pode, por exemplo, de um município para outro. Outra coisa, aí você tem um sistema de inspeção estadual. Então, se um frigorífico ele tem um sistema de inspeção estadual, ele pode vender de um estado para outro. Por exemplo, ele pode vender de Sergipe para Bahia, Sergipe para São Paulo, Bahia para São Paulo e assim por diante. Já o sistema de... Minto, corrigindo, gente. Se tem um sistema de inspeção estadual, só pode ser dentro de todos os municípios daquele estado, certo? Não é de um estado para outro. Então, o sistema de inspeção municipal, a gente só pode vender dentro do território da cidade, certo? O estadual dentro de todos os municípios. Agora, o CIF, que é o Sistema de Inspeção Federal, aí permite que um abatedouro, por exemplo, um abatedouro aqui em Sergipe produziu, aí ele pode vender ou comercializar para outro estado, certo? Então, para ficar bem claro, para não ficar dúvidas. Sim, dentro do município. Se é dentro de todos os municípios do mesmo estado. E CIF pode ser de um estado para outro, né? E a exigência também é maior. Então, por exemplo, para ter o CIF, a exigência em termos de higiênicos sanitários, ela é muito maior, né? Então, até mesmo para você fazer algumas exportação de carnes, né? Logicamente, os países vão exigir diversas ferramentas ou comprovações da qualidade dessa carne. Uma delas é, por exemplo, o sistema de inspeção federal, né? Então, ele abre mercados, né? Então, se a gente for olhar por distribuição de abate, né? O CIF ele é o que tem maior número. Então, a gente tem, basicamente, no Brasil, 55% dos sistemas de inspeções, ele é de ordem federal, né? O, o, o CIE, por exemplo, ele está com 14%, né? E por último, o SIM, né? Que está na faixa de 5%. Então, no Brasil, a gente tem um maior abatedor do sistema de inspeção federal. E isso é bom, né? Até porque mesmo o sistema de inspeção federal, ele tem maior exigência em termos de qualidade, na parte de higiene sanitária. É, aqui seria uma representatividade da exportação da carne bovina no total do PIB brasileiro. Então, se a gente pegar tudo que é produzido no Brasil, né, a carne bovina em si ela entra com 13,9%. Isso aí seria carne apenas bovina, né? Lembrando que a gente tem, por exemplo, outros tipos de carnes. Tem frangos, né, tem suíno, pescados, etc. Então, se for tratar apenas do bovino, a gente tem 3 quase 4% de participação no PIB, né? Não é pouco isso, né? E se a gente for pegar agora o seguinte, os tipos de carnes, né? A gente tem vários tipos. Então, existem as carnes in natura e as carnes processadas, né? Dentro das carnes processadas, a gente tem as salgadas. Então, por exemplo, tem uma charque, tem uma carne no sol, né? Tem as tripas, tem as carnes industrializadas. Então, por exemplo, tem linguiças, o setor de salsicharia. Então, vários setores, né? Então, a gente basicamente tem processados e in natura. Então, na verdade, o que mais comercializado é na forma in natura. Então, a parte in natura entra com 84% do que é produzido é na forma in natura. O restante vai para os outros processos, né? Aqui já é um gráfico que mostra os principais destinos da carne brasileira. Então, para onde é que vai essa carne brasileira? Né? Para onde é que o Brasil exporta? Então, basicamente, a gente até comentou, o Brasil exporta muito para onde? Para a China. Então, a China é o nosso maior comprador de carne, né? Depois vem a União Europeia, Egito, Chile, Estados Unidos. Estados Unidos é intermediário. Repare que os Estados Unidos ele também é um grande produtor, mas também é um grande comprador. Por quê? Porque a demanda deles é alta, né? Por carnes. Então, aqui é uma distribuição, um mapa mundial aqui, só para a gente ter uma ideia onde é que quem são esses maiores compradores, né? Então, nossos maiores compradores estão tá na região da América do Sul, né? E a América do Norte, né? Principalmente Estados Unidos, né? Chile, né? Como a gente comentou, né? Então, aqui seria a distribuição da carne brasileira por volume, né? Por quantidades, né? Por toneladas. Então, aquele outro gráfico que eu tinha mostrado era em termos de vendas, né? Então, aqui, novamente, então, a China é o maior comprador da carne bovina, seja em quantidade e seja em valor
financeiro, valor em dinheiro, né? Então, aqui eu queria trazer para vocês só algumas questões de dados, né? Então, assim, a gente poderia ficar muito tempo aqui falando só de dados, né? Então, eu busquei tentar mostrar para vocês alguns dados mais importantes, mais relativos, né? Essa videoaula eu vou estar postando no Google Sala de Aula de vocês e vou postar esses slides também para vocês darem uma lida também nesses slides, né? E depois eu vou postar um exercício relacionado a esse assunto que eu coloquei e comentei aqui com vocês, tá certo, gente? Até mais.